E vamos então dar início, fazendo aqui a nossa breve reflexãozinha do nosso livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli com o irmão José, né? Livro já de cabeceira nosso aqui dos estudos, certo? E o tema aleatório, que nunca é aleatório na verdade, que caiu para nós hoje, se chama provocações. Não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Certo, pessoal? Provocações. Quem nunca participou de alguma conversa, algum diálogo que começou tranquilo, sereno e acabou caloroso, né? Desnecessário, causando, gerando prejuízos para todas as partes envolvidas, né? Para aquele que profere as palavras que machucam, para aquele que recepciona-las de maneira invigilante, como está dizendo aqui, para a gente tentar evitar ao máximo acalorar as conversas, as discussões, sempre tentar evitar, né? E aqui a gente não está pedindo para ninguém ser pacífico ao ponto de ficar tomando pancada o tempo todo, tá? Simplesmente não deixar evoluir o tom, as energias e as vibrações das conversas que nós travamos com as pessoas, tá? O silêncio ele é uma prece, mas como diz aquela velha frase, mas o silêncio também é sinal de inteligência, tá? Inteligência essa que deve ser usada com muita sabedoria. Às vezes um simples deixar quieto, um simples deixar de lado, naquele instante, ou seja, deixando para que aquele assunto seja tratado num dia depois, tá? Ou daqui a algumas horas, ou em outra oportunidade que seja, pode gerar resultados completamente diferentes, mais positivos e favoráveis para todo mundo, tá? Então sejamos inteligentes, saibamos usar bem as palavras, saibamos medir aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai fazer. E tem uma frase aqui muito forte que fala o seguinte: o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. Tá? Então, se não vai pelo amor, pela dor vai ser uma coisa muito mais complicada de ser tratada. Certo? Reflitamos sobre isso. Depois, com a nossa aulinha gravada, ouçam novamente essa reflexão. Tá? Eu acho que vem muito de encontro com o que a gente vive hoje. Tá? Um período onde os nervos estão à flor da pele, onde as pessoas mal instruídas no que compete a ser cristão pregam, tá? De que nós não devemos levar desaforo para casa, nós não devemos abaixar a cabeça para ninguém, nós devemos ser donos de nós mesmos, etc, etc, etc. Tá? Vários discursinhos baratos que não nos levam a lugares bons, tá? Somente a dor, a sofrimento, a desgraças das mais variadas, ok? Causando destruição em famílias, causando problemas em relacionamentos e destruindo sonhos, destruindo objetivos e, mais do que tudo isso, freando a nossa evolução moral e espiritual, que é o mais importante nesse nosso planejamento e projeto reencarnatório. Irmão Gilberto? Pessoal, boa noite. Não deu tempo de eu falar meu boa noite, mas boa noite a todos aí. Muito obrigado pela presença de todos aí. Utilizando um pouquinho da fala do Leandro ali, que o silêncio é uma prece,
é uma maneira também da gente, de inteligência, porque quando dois bicudos não querem, eles não se beijam, né? Quando dois não querem, eles não brigam. Se nós falarmos alguma coisa em determinada situação, vai gerar atrito, vai gerar desconforto, e isso vai ampliar a discussão, gerando um desgaste. Esse desgaste vem através de baixas energias, devido ao padrão vibratório em que nós vamos entrar, enfim. Então, é por isso que é dito como inteligência, porque nós sabemos nos calar, nós vamos estar trabalhando a nossa paciência, a nossa resignação, né? E com isso, nós vamos estar evoluindo a nossa moral. Então, vamos refletir, como o Leandro bem colocou aí, trabalhar um pouquinho, rever esse conteúdo que foi trazido, que está sendo trazido nessa aula, porque essas colocações aqui servem bastante. Eu estava conversando um pouquinho com o Leandro, tardou um pouquinho para entrar na aula, e serve bastante para mim essa aula aqui hoje, esse texto lido, e eu vou reler para prestar um pouquinho mais atenção aí nas palavras ditas no texto e também explicadas aí pelo Leandro para mim trabalhar um pouquinho mais, tá certo, pessoal? Muito obrigado aí e bora lá. Depois eu vou tirar a fotinha aqui dessa nossa reflexão do livro e posto no nosso grupo também. Tá joia, pessoal? Para encurtar caminho aí para quem quiser depois ler com uma maior eficiência aí essa reflexão, certo? Muito bem. Vamos lá então, turminha. Segunda etapa do nosso estudo. Antes de começar, eu postei um pouco mais cedo, no dia de hoje, dois materiaizinhos aí complementares ao tema do nosso livro dos Espíritos. Tá? Estamos tratando sobre o sonambulismo e eu postei um texto, tá? Extraído aí de um link da internet, tá? Que eu achei bem interessante, bem válido, bem dentro do que a gente está, da nossa proposta, certo? E também um vídeo, tá? De um estudo feito também do Livro dos Espíritos por um irmão lá de Brasília, tá? De um grupo espírita lá de Brasília. E assim, achei muito interessante também o jeito que ele colocou, também nos soma nesse processo, tá bom? Ó o Rogério aí, ó. Rogério, boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Hoje conseguiu entrar aí, Rogerinho, ó. Tava apanhando lá para participar da nossa aula. Muito bem. O Rafa aí também, a turminha que já sai correndo do serviço, nem chega em casa já está participando com a gente. Muito obrigado, viu, pessoal, de coração. Você não sabe como que é importante pra gente esse contato, tá? Isso mostra a nossa vontade, o nosso interesse em querer tá compartilhando, aprendendo e distribuindo aquilo que de certa forma a espiritualidade vai nos trazendo, tá bom? Enfim, assistam lá depois o vídeo, leiam o material que eu postei. E eu comentei sobre um livro que eu tô lendo. Deixa eu deixar marcadinho aqui para não perder, para depois eu tirar a fotinha e mandar para vocês aqui do texto de hoje, da reflexão. Muito bem. Pessoal, o livro que eu tô lendo, deixa eu tentar mostrar aqui mais ou menos, se chama Deus, a Teoria de Tudo, tá? É do João Berbel, tá? Eu acredito que todo mundo aqui conheça, né? Nosso querido João Berbel lá de Franca. E psicografia com o irmão Wallace, tá? Esse irmão Wallace é o espírito que participa dessa narrativa, desse romance com o João Berbel, certo? E em determinado momento do livro, mais pro finalzinho dele, ele fala um pouco sobre reencarnação, tá? Então eles começam a adentrar algumas regiões, algumas instalações que cuidam do processo de reencarnação. E eu achei muito interessante. Não consegui encontrar na internet para fazer download, para estar disponibilizando para vocês, mas depois eu tento tirar foto aqui, pelo menos desse capítulo, das principais páginas e postar para vocês. Porque eles falam de determinados departamentos que cuidam do adensamento perispiritual do reencarnante, tá? Então lembra que a gente estudou sobre reencarnação há um capítulo anterior? Pois é, ele fala aqui, por exemplo, de departamentos que cuidam de etapas desse processo de adensamento, de
condensação do perispírito do ser aí que está querendo reencarnar. Tá? Então é bem interessante. Se chama Deus, a Teoria de Tudo. Quem quiser tentar ver se tem lá na casa, eu não sei se tem. O pessoal que é responsável pela biblioteca depois pode estar pesquisando aí. Tá? E, enfim, vale muito a pena. Tá? É um romance, conta uma história desse irmão Wallace, tudo que ele viveu. Ele passou por poucas e boas. Ele foi um professor, cientista, ateu. E ao longo da sua história ele vai entendendo que Deus faz parte de tudo. Tá? Por isso do nome Deus, a Teoria de Tudo. Enfim, muito bem, recado dado, indicações feitas. Vamos então começar a nossa segunda etapa do nosso estudo. A nossa querida Aline já disse que não tem na nossa biblioteca, tá? Então tem que estar pesquisando aí na internet, ver se alguém consegue localizá-la aí depois, certo? Bom, e assim, pessoal, eu tenho assim particularmente gostado muito das leituras do João Berbel, tá? São leituras simples, ele não tem aquele palavreado muito rebuscado, é um negócio mais assim acessível para nós, para o nosso entendimento. E ele tem histórias indígenas, ele tem história mais voltada para ciência, para estudo, romances, etc. Vale muito a pena, os livros dele são muito bons, tá? Eu super recomendo aí para quem quiser. É difícil, por exemplo, a gente encontrar livros com história de índios, né? Ele tem bastante nesse sentido, tá? Tem um que chama Naná, o Príncipe Guerreiro, O Último Comboio, etc. Tem vários, eu já li alguns. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Beleza, chegou aí, né? Sim, chegou. Muito bem, pessoal, estamos então no nosso Livro dos Espíritos, conversando um pouco sobre sonambulismo, tá? Na última aula que o nosso querido irmão Fábio participou conosco, nós adentramos esse tema, conversamos um pouquinho, conversamos sobre algumas questões que particularmente para mim me chamam muito a atenção e algumas perninhas para mim não fecham, mas enfim, a gente vai seguir aqui o nosso roteiro, tá? Pedir para quem pudesse, quem quisesse, compartilhar conosco alguns materiais aí complementares, tá? Como ninguém postou, hoje eu trouxe para vocês um materialzinho novo aí. Então, quem puder, quem quiser, por favor, leia, assista, vale muito a pena, certo? E damos então continuidade, tá? Um breve resumo aqui, pessoal, sobre o sonambulismo. Segundo a doutrina espírita, segundo a codificação kardecista, tá? O sonambulismo é um estado onde o espírito tenha uma maior liberdade de ação no processo de emancipação da alma ou do desdobramento que ele realiza, deixando o corpo físico e partindo para suas necessidades no plano astral. Muito bem, como ele tem essa maior liberdade de ação, tá? O nosso cérebro material ele fica inativo, ou seja, não existem estímulos programados ou que partem do espírito no processo de emancipação da alma enquanto ele está fazendo as suas andanças pela espiritualidade, tá? Então, assim, não existem aqueles pequenos impactos no que compete a lembranças de fatos ou algumas situações aleatórias, etc. Tá? Conversamos bastante sobre isso, sobre a questão da programação mental, que nós, enquanto espíritos, nesse processo de emancipação, realizamos no nosso cérebro material, físico, tá? Por isso, dessas vezes, de alguns sonhos, né, algumas lembranças bem aleatórias do que acontece, na verdade não é que aconteceu, são programações realizadas como se fosse num computador, certo? Então ele deixa ali uma programaçãozinha e vai partir para suas necessidades, até porque tem algumas situações que nós realizamos no plano astral que não são importantes para nós enquanto seres reencarnados, ok? Então, são atividades, são encontros que nós temos que ter lá do outro lado que não compete a nós aqui da Terra, certo? Então, por isso dessas programações, desses sonhos um tanto quanto aleatórios, estranhos, e em algumas oportunidades, sim, nós recebemos algumas intuições de realizações de fato feitas lá
no plano astral, certo? Mas no processo sonambúlico, como nós temos uma maior liberdade de ação no plano astral, o nosso corpo físico acaba recebendo de uma forma muito mais direta esses impactos do que o espírito realiza lá na espiritualidade, ok? Então, por isso que às vezes a gente acaba realizando algumas ações aqui na Terra e a gente não se lembra de praticamente nada. Por quê? Porque a nossa conexão do cérebro perispiritual com o cérebro físico não existe, tá? O que existe é uma total liberdade e ação do espírito num processo de desdobramento quando chega nesse nível de sonambulismo, tá? Então, resumindo, o espírito está lá na espiritualidade, num processo de emancipação da alma, num processo de desdobramento, de viagem astral, seja lá o nome que a gente queira dar, tá? E aquilo que ele faz lá impacta no nosso corpo físico aqui. Mas não porque houve uma programação mental ou porque são pequenos impactos que o cérebro perispiritual está descarregando no cérebro físico, tá? São comandos motores simplesmente que acontecem no corpo físico partindo do nosso espírito completamente não, mas substancialmente liberto da matéria, tá? Como eu disse, é um assunto complexo, tá? Não temos todas as respostas para dar sobre isso, porque ainda é muito estudado essa questão do sonambulismo, até mesmo pelos cientistas e doutores e especialistas aqui da Terra, ok? Mas no material que eu mandei, fala um pouquinho sobre isso. Fala da questão médica, terrena, e fala da questão espiritual, astral do processo, ok? Vamos então, assim, depois desse breve resuminho, dar continuidade aqui. Questão 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Tá? Só mais um adendo. Quando a gente está no processo de sonambulismo, nós temos uma capacidade mediúnica mais elevada, mais apurada, mais ostensiva. Por isso que está perguntando aqui, né, o Kardec está perguntando sobre a questão da clarividência, que é a faculdade mediúnica de visualização, tá? De seres, de espíritos, de lugares, etc. Tá? Ou vislumbramento do que já passou ou do que vai acontecer, certo? Aí num processo de... como fala? Nossa, gente, fugiu o nome. Quando você... De previsão de futuro, tá? Ou de rememorar coisas que aconteceram num passado até mesmo remoto, tá? De centenas e milhares de anos atrás. Muito bem. Então, resposta, tá? Qual é a causa da clarividência? Já o dissemos, é a alma que vê, certo? Então, mais uma vez, se alguém da sua família vê você num processo de sonambulismo e vê você conversando com alguém, lembre-se, não é o seu corpo que está vendo, é o espírito que está muito liberto da matéria que está vendo, e o seu corpo físico, de uma forma muito motora, muito automática, por ainda estar ligado ao cordão fluídico ou cordão de prata, ele recebe esses impactos, tá? Então, assim, não tem ninguém ali, tá? Quando a gente está no processo de sonambulismo, a gente não está ali, tá? O que está ali é simplesmente um corpo recebendo descargas elétricas, magnéticas, tá? E num processo completamente automático, motorizado, tá? Porque o espírito que está agindo, de repente ele está num outro lugar, numa outra dimensão, fazendo outra coisa, e o seu corpo físico está recebendo esses impactos. Ponto. É isso, certo? Então aqui é a alma que vê. Questão 429, irmão Gilberto? Vamos lá. Questão 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não existe corpos opacos a não ser para os órgãos físicos do homem. Já não dissemos que a matéria não oferece obstáculo ao espírito, que pode atravessá-la livremente? Com frequência, o sonâmbulo diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. O homem, por estar preso ao corpo físico, não compreende que se possa ver sem o auxílio dos órgãos da visão. O próprio sonâmbulo, pela insistência do homem, acredita ter necessidade desses órgãos para enxergar. Porém, se fosse deixado livre, compreenderia que vê
por todas as partes do seu corpo, ou melhor, explicando, é de fora do seu corpo que ele vê. Ele deu um puto de uma resposta, né? Perguntando se o sonâmbulo pode ver através do corpos opacos. Na resposta anterior, o espírito que vê. Se há um desdobramento, se o corpo, se a alma há o desdobramento, ela sai do corpo e começa a ela enxergar, então o, para a alma, o espírito que está encarnado, ele não tem limite, né, de enxergar. O espírito consegue, a alma consegue enxergar através dos corpos opacos, né, dos corpos físicos, porque o homem, né, a matéria do homem, ela necessita dos olhos, né, dos órgãos do olho para poder enxergar, né, e enxerga a matéria, enquanto o espírito não há essa necessidade de enxergar pelos olhos. E aí ele fala que chegou a um certo ponto em que a alma ela tenta utilizar isso de tanto que o homem transmite que tem que enxergar pelo corpo, pelos órgãos, né? Mas se deixar ela sem essa obrigação, sem em que o homem force, né, a ideia da alma que tem que enxergar pelos olhos, ela enxergaria constantemente, sem entrave, sem nada, né? Ela conseguiria transpor os obstáculos com a sua visão, normalmente. Leandro, completa, por favor. Aqui a gente tem que levar em conta, pessoal, o seguinte: do nível de evolução de um ser, de um espírito, tá? Por que que eu estou falando isso? A gente sabe que quem vê é o perispírito, tá? Que é o nosso corpo astral que está ali recebendo todo tipo de influência do meio onde ele se encontra. Então, quando fala, por exemplo, que a gente enxerga pelos olhos do espírito, ouve pelos ouvidos do espírito, etc. Tá? Então, assim, nós temos ainda depois do desencarne os nossos aparelhos de contato, de visualização semelhantes ao da Terra. Mas a partir do momento que a gente vai evoluindo, vai subindo na escala de aprimoramento, de depuração do espírito, a gente não vai tendo mais essa necessidade de exclusivamente receber os sentidos através desses órgãos, mesmo que espirituais, tá? Então, generalizando a coisa, para não ficar muito complexo, a gente pode sim dizer que é o espírito que vê, que ouve, tá? Não por um órgão propriamente dito, mas pelo seu todo, tá? Isso, inclusive, é uma das propriedades do perispírito, certo? Que a gente já tratou também em outras oportunidades e que caberia um estudo apartado, exclusivo e dedicado para a gente falar sobre perispírito, tá? Em outra oportunidade a gente vai também estar conversando mais sobre isso, tá bom? Então é o espírito que vê, tá? Então, assim, para ele não há barreiras, certo? Fala aqui como se fosse, por exemplo, tem espírito que vê, sei lá, eu tenho uma parede na minha frente, só que eu consigo ver o que está acontecendo do outro lado da parede. Tá? Por quê? Porque ele consegue transparecer aquela dimensão mais grosseira e consegue vislumbrar o que está acontecendo depois de, por exemplo, uma barreira física, como um muro, uma parede, etc. Certo? É isso. Tá? Depois a gente conversa um pouquinho melhor e mais sobre isso. Na próxima questão. Aí, ó. Vamos lá, 430. Pois que a sua clarividência é a de sua alma ou de seu espírito, por que o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades do espírito. Deus ortogou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Tá? Outra coisa interessante com relação ao processo de sonambulismo
é que não só o espírito pode estar fazendo alguma coisa lá no plano astral e, de certa forma, trazendo o impacto disso de forma motora, tá? Consciente, aqui para o nosso corpo carnal, como ele pode planejar o uso desse nosso corpo físico dessa forma motora, da maneira que ele bem entender, num processo de sonambulismo. Como assim, Leandro? Vou dar um exemplo para vocês. Tem muitos casos na literatura e relatos de médiums que dormem, ok? E eles vão para o astral, etc. E quando eles voltam, quando acordam no outro dia, né, principalmente médiums aí que psicografam, né, geralmente costumam deixar papel, caneta, lápis na cabeceira da cama. E ao acordarem, eles veem que tem muita coisa escrita nesse papel, tá? E não se lembram de absolutamente nada, tá? O que isso quer dizer? Nada mais é do que um espírito, né? Ou nós, que num processo de sonambulismo utilizamos daquele nosso corpo físico para, de alguma maneira, atuar sobre a matéria. Nesse nosso exemplo, através de um processo de psicografia, tá? Poderíamos até dizer que seria um processo de escrita direta, porque ali não teve uma interseção. Foi literalmente utilizado, né, como se fosse a gente pegando um lápis na mão, um espírito pegando o seu próprio corpo físico e fazendo com que ele escreva uma carta, né, uma narrativa, alguma coisa que seja interessante e importante, certo? Esse é um exemplo, tem vários outros, tá? Tem gente que sei lá, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Ah, eu esqueci de tomar o meu remédio antes de dormir, tá? Aí tem gente que acorda, né? Ou, entre aspas, acorda, porque acha que acorda, mas na verdade estava num processo sonambúlico, e vai lá e toma o remédio de madrugada, às vezes, e quando acorda nem lembrou que tomou o remédio, tá? O que isso quer dizer? É nós, enquanto espíritos desdobrados nesse processo de emancipação da alma, que, lembrando dessa necessidade do nosso corpo físico, vai lá, pega, utiliza do corpo, faz tomar o remedinho, coloca na caminha para dormir de novo, dá um leitinho quente e acorda no outro dia, tá tudo certo, tá? Então, é isso, tá? Olha que interessante que a nossa atuação enquanto espíritos libertos, tá? Isso pode acontecer com quem não é médium ostensivo, pessoal. Isso é que é o grande X da questão, né? Podemos ser simplesmente médiums comuns, entre aspas, né? Onde só recebemos impactos mais energéticos, tá? Aqueles arrepios, os famosos bocejos que a gente dá quando chega em algum lugar ou quando chega alguém perto de nós e etc, tá? E nunca tivemos, por exemplo, contato com um obsessor ou nunca tivemos um processo de doutrinação numa casa espírita, mas a gente consegue utilizar o nosso corpo físico num processo de desdobramento através do sonambulismo. Muito interessante isso. Quer complementar, irmão? Não, Lê. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. 431, Gilbertinho. Isso. Por favor. Bora lá. Qual é a origem das ideias que o sonâmbulo traz de nascença? Como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora quando acordado e que às vezes estão acima de suas capacidades intelectuais? O sonâmbulo possui mais conhecimento do que os homens podem supor. Esses conhecimentos se acham adormecidos, porque o corpo físico é uma limitação para que ele possa recordá-lo plenamente. Mas, afinal, o que é um sonâmbulo? É uma pessoa como nós, um espírito encarnado em um corpo físico que retorna à Terra para cumprir a sua missão e que, quando entra em um estado sonambúlico, é como se despertasse de um sono profundo. Nós já dissemos, repetidas vezes, que o espírito vive muitas existências. A passagem do mundo espiritual para o mundo material é que faz o sonâmbulo ou qualquer outro espírito perder materialmente o que conseguiu aprender numa existência anterior. Ao entrar no estado de transe, ele se recorda do que sabia, mas nem sempre de uma maneira completa. Sabe, mas não consegue dizer de onde ele vem ou que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passado o trânsito,
toda lembrança se apaga, ele volta à obscuridade, ou melhor, volta a ser o homem comum. Comentário de Kardec aqui, ele fala assim: a experiência nos mostra que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que devem dizer, suprindo assim a sua insuficiência de conhecimentos. Isso se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e o outro espírito lhe indica o remédio. Esse trabalho é um conjunto, em conjunto, é algumas vezes evidente e se revela de forma clara pelas expressões bastante utilizadas. Estão me pedindo para falar que, ou estão me pedindo para não falar tal coisa. Nesse último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque permite a intromissão de espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e não se preocupam com a verdade. Pessoal, aqui no começo da questão, qual é a origem das ideias do sonâmbulo? Traz de nascença. Como ele pode, com exatidão, falar de coisas com exatidão quando acorda, quando acordado, de coisas que. Não, desculpa. Como ele pode falar de coisas com exatidão de coisas que ignora quando acordado? Às vezes, acima de tudo, da sua capacidade intelectual. O que acontece? Quando nós passamos para a erraticidade, que lá é a nossa verdadeira casa, nós temos acesso a todas as informações de tudo que nós passamos, dependendo da nossa evolução moral. E ali nós temos nós vamos dizer assim, nós passamos a ser o verdadeiro eu. E quando nós a gente vem para o planeta Terra, a gente se reencarna, nós temos o véu do esquecimento. Então, nós esquecemos de determinadas coisas, de determinadas situações. É por isso que o sonâmbulo, ele fala com clareza e determinadas coisas que, por exemplo, o Gilberto sendo um sonâmbulo. O Gilberto, ele tem um conhecimento muito restrito sobre determinado assunto. Porém, quando ele está no sonambulismo, ele acaba dizendo sobre esse assunto coisas que não é da realidade dele, porque essas informações estão além. Quando essas informações estão além, o que acontece? Ele está como se ele tivesse na erraticidade, como se ele tivesse ele está desdobrado, ele está sendo o espírito. Não sei se eu estou conseguindo explicar de maneira correta, de maneira clara, pessoal. Mas aí o espírito ele passa a ter uma clareza maior da vida espiritual e ele consegue, em alguns momentos, tirar esse véu do esquecimento e trazer informações precisas e de relevância a certos momentos, certo? E como ele fala da passagem do mundo espiritual para o mundo material, que é essa parte da erraticidade, que tem o véu do esquecimento, né? Então tem esse véu do esquecimento e aí nós deixamos de lembrar de determinadas situações, de determinados casos, para que não haja transtornos maiores, para que nós possamos trabalhar a nossa emancipação. Também há casos, né, onde ele diz aqui das prescrições médicas que eles trabalham em conjunto com certos espíritos, devido às nossas limitações, né, do corpo, até mesmo o sonâmbulo, ele acaba tendo certas limitações e nós acabamos vendo somente as coisas ruins de determinadas situações. E essas situações, quando nós temos um outro espírito que está trabalhando juntamente, ele passa as partes boas, as partes benéficas para auxílio a essas pessoas que estão necessitando, tá certo? É um pouquinho do que eu tinha para dizer. Eu acho que o livro acho que poderia complementar um pouco aí, por favor. Não, tá ótimo, irmão. Acho que
conversamos bastante sobre isso. Não tem muito mais o que a gente falar, tá? Eu fiz alguns destaques aqui no meu texto, tá? Quando fala, por exemplo, da questão das ideias, né, que tem coisa que a gente aparentemente não sabe e que fala e que faz num processo de sonambulismo, mais uma vez, como o nosso irmão já disse, é essa liberdade do espírito que faz com que a gente tenha acesso a informações que se encontram na espiritualidade, aos nossos registros de reencarnações anteriores e etc. Tá? Então, algumas gavetas podem ser abertas nesse processo, dentro desse nosso grande armário, e assim pode vir à tona alguma informação, alguma situação que aparentemente nessa vida a gente não tinha conhecimento, mas que nós já possuíamos e de certa forma estava adormecido, certo? É isso, né? Vamos então dar continuidade aqui. Questão 432. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo, tá? Então, como a gente já comentou que o espírito se desprende do corpo e que, conforme a sua necessidade, ele atua na espiritualidade, tá? Muito das vezes, fora ali do nosso quarto, de onde a gente esteja dormindo, né? Porque essa é a verdadeira intenção, é a gente poder se deslocar para outras atividades que não sejam as ligadas aqui ao nosso planeta Terra. A gente acaba vislumbrando isso nesse processo de sonambulismo, como já dito, tá num processo automático e motor, certo? Então, assim, o espírito se transporta, faz as coisas que tem que fazer, nós aqui, no nosso corpo físico, material, registra isso e, de certa forma, isso é externalizado no nosso plano físico aqui de existência, certo? É isso. Basta a gente lembrar, pessoal, que o nosso corpo físico ele se torna um veículo mediúnico, certo? Então, assim, é como se fosse um papel e a caneta de uma pessoa que vai psicografar, como aquele exemplo que a gente deu antes, ok? Nós nos tornamos instrumentos, conforme a nossa necessidade do nosso próprio eu, espírito, atuando lá na espiritualidade, certo? 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, né? Ou seja, nós temos que ter uma predisposição orgânica para que essa clarividência ou até mesmo clareaudiência ou alguma outra faculdade mediúnica possa ali se desenvolver e acontecer. Precisa ter fatores genéticos, orgânicos por trás disso? Olha a resposta. De uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Tá? Então, aí entra aqui muita coisa. Entra a questão da epífise, né? Ou também mais conhecida como glândula pineal. Tá? O seu desenvolvimento, aquilo que a gente alimenta enquanto viventes aqui na Terra, tá? Do que a gente está se alimentando. Quando eu digo isso, eu estou dizendo moralmente, espiritualmente, energeticamente, certo? Porque isso dá impacto no nosso sono e automaticamente vai dar impacto na qualidade do nosso desdobramento ou dessa nossa emancipação da alma. Irmão Gilberto? Isso que você colocou, eu também vejo que a emancipação do espírito, os estudos, o desenvolvimento, a dedicação do médium, né? Do ser humano, não vou dizer do médium, mas do ser humano, nessas condições, eu acho que isso facilita, né? Porém, se nós não estudarmos, se nós não, não buscarmos conhecimento dessas informações, de como acontece, isso pode ser um trem descarrilhado, né, Leandro? Uhum, sim. Então, nós temos que sabermos trilhar disso daí, porque isso tudo existe um para quê. Não é à toa que o nosso pai permitiu essa situação. Tem um para quê. Esse para quê vai de acordo com o mérito de cada um
de nós, seres humanos. Seja para aprendizado, seja para desenvolvimento de alguma vacina, de alguma engenhosidade, de algum benefício para a humanidade. Então, isso tudo depende do para quê que isso veio juntamente com cada um de nós que tem essa predisposição da clarividência, do sonambulismo, né, em si. Então, nós temos que, quando nós reconhecemos essa situação, é saber o como que acontece e buscar entender um pouquinho mais para que essas viagens durante o sonambulismo seja agradável, nós tenhamos condições de utilizar de maneiras corretas, de maneiras em que vai ser importante, seja ao nosso próximo ou seja para a humanidade, porque de algum mérito nós também vamos ter créditos com essas situações. Nós teremos os créditos de nós termos utilizado dessa situação em trazermos o conhecimento ou até mesmo ajudarmos o alguém e até mesmo nós. Né? E Deus é tão misericordioso que ele permite, mesmo nos dando como um presente o véu do esquecimento, para que a gente não tenha essa interferência direta do mundo dos espíritos aqui para o mundo físico, terreno, material, denso, ele ainda assim permite que em determinado momento, né, no caso do nosso sono do corpo físico, a gente adentre a espiritualidade e possa atuar conforme a nossa necessidade, tá? E legal que fica tudo bem discreto, vamos assim dizer, tá? Ou seja, é tudo tão perfeito, é uma engrenagem, né? Um complexo de engrenagens tão bem interligadas que Deus consegue fazer com que a gente deixe o nosso corpo físico, faça o que tem que fazer na espiritualidade, volte sem se lembrar, aparentemente, tá? Entre aspas, do que a gente fez ou deixou de fazer lá, mas no decorrer do nosso dia, depois a gente tem intuições, a gente recebe impactos intuitivos a ponto de transformar aquilo que seja necessário enquanto viventes aqui da Terra. Tá? Então, percebam aqui a grandiosidade de Deus e em todo esse processo. Né? Eu acho fascinante isso, eu confesso para vocês que é muito bacana. Né? Então, é isso. Tá? E como nosso irmão disse, né? A gente tem que ir atrás, a gente tem que buscar aprender, a gente tem que buscar se conhecer cada vez mais, conhecer as nossas falhas, conhecer os nossos acertos, né? Aquilo que a gente já tem como conquista moral, aquilo que ainda de repente tem que ser melhorado em algum ponto, tá? Mas essa frase é muito bacana, interessante, que eu vou dizer aqui agora. A gente tem que parar de viver sobre os efeitos e começar a entender um pouco mais e viver um pouco mais as causas de tudo o que acontece na nossa vida, tá? A gente vive muito sobre os efeitos, né? Quando a gente fala, por exemplo, de doutrina espírita, a gente está muito interessado em tomar água magnetizada, a gente está muito interessado em tomar um passe, a gente está muito interessado em conversar com um mentor e fazer com que de repente um espírito obsessor deixe de perturbar e atrapalhar a nossa vida, a nossa caminhada. Mas a gente não está preocupado em entender por que essa água foi magnetizada, como que ela foi magnetizada, quais Para quê? princípios agiram sobre aquela água para poder trazer algum benefício para mim, ou como que se dão os benefícios do passe, né? Como que ele surge, o que acontece, quais energias são trabalhadas, ou o que acontece num processo mediúnico a ponto de a espiritualidade conseguir trazer numa casa espiritual um espírito que até meia hora atrás estava na minha casa me perturbando, me enchendo as paciências, e é trazido numa casa e é conversado com ele e ele é levado assim, muito bonitinho, né, quando a gente fala para as escolas de doutrina, mas nem sempre ele vai para estudar, ele vai mesmo para entender o erro que ele cometeu, tá? E quando a gente fala disso,
uma pessoa que está presa também está ali para entender o erro que ela cometeu, tá? Não sei se deu para vocês entenderem aonde eu quis chegar. Mas, enfim, entendermos um pouco mais as causas e parar de ficar tão preocupado com os efeitos, tá? É por isso que a gente está aqui e essa é a proposta de ensino nossa, é a proposta de Kardec, é a proposta de toda a codificação que ele, com tanto amor e carinho, trouxe até nós, tá? E a gente pode começar por pequenas coisas. Esse instinto de curiosidade sobre nós, sobre a vida, tem que cada vez mais aumentar em nós. Porque a gente precisa ser muito sincero, pessoal. E a gente encerra aqui nessa pergunta que a gente fez, pra gente fazer esses 3 minutinhos aí de bate-papo. Pessoal, estão roubando o nosso tempo o tempo todo, tá? Temos que tomar cuidado porque muitas armadilhas são colocadas para roubarem o nosso tempo e enriquecerem os bolsos de muitas pessoas, tá? Agora, até quando a gente vai ficar sendo fantoche, né? Massa de manobra de grandes poderosos que atuam por trás de ferramentas tecnológicas e etc. Até quando, né? Porque de repente, eu sei lá, eu estava aqui hoje refletindo um pouco sobre antes de começar os estudos, pensando muito sobre isso, sobre essa questão dessa necessidade de curiosidade da nossa parte, tá? Poxa, cara, eu vou tomar um suco, tá? E eu tenho lá um Tang, né, um pacotinho de Tang na minha gaveta e eu vou fazer um Tang de manga para tomar, tá? Aí você já parou para pensar, cara, como que eles conseguem fazer um pó virar um suco, né? Como que eles conseguem criar sabores e aromas artificiais, né? Agora há pouco, antes de começar, eu estava comendo um salgadinho aqui, sabor salame com limão, né? O negócio é feito de farinha e sal. Como que eles conseguem colocar um sabor lembrando demais, por exemplo, salame com uma pitada de limão? Então, assim, percebem que a gente vive muito sobre efeito das coisas e a gente não para pensar nas causas? Nós temos ferramentas magníficas de pesquisa hoje em dia, né? Por exemplo, eu estava aqui lendo sobre esse livro que eu falei para vocês, né, de Deus, a Teoria de Tudo, e fala muito no começo do livro, né, a história gira em torno da criança que tem um pai que trabalha numa mineradora, tá? Ele minera diamantes. E aí eu peguei, entrei aqui no meu celular, entrei aqui no Caplot aqui, né, que é a nova ferramenta de IA da Google, se eu não me engano, sei lá, da Microsoft, não sei. E aí eu fiz uma pergunta, eu mandei um áudio para ele perguntando, né, quando começou a mineração de diamantes no mundo. E aí automaticamente já entrou uma menininha no celular falando para mim, a mineração de diamante começou lá na Índia no século 17, no Brasil ela começou em meados do século 19, papapi, papapá. Gente, olha que ferramentas magníficas que a gente tem, tá? Isso tudo é para ilustrar que nós temos capacidade de desenvolver mais essa coisa da curiosidade, tá? E assim a gente vai parando um pouco de viver sobre efeitos e começa a entender mais as causas. E isso nos dá maior liberdade, tá? Entender as causas nos traz liberdade. Liberdade de escolhas, liberdade de entendimento e capacidade de discernir melhor sobre a vida, sobre o que acontece ao nosso redor, tá? E entra muito também sobre aquela nossa primeira reflexão, tá? Sobre valer ou não a pena a gente ficar entrando em embates, né? A gente ficar discutindo, a gente aceitar ou não provocações. Então, quanto maior a minha liberdade de escolha, entendendo a maior quantidade de processos possíveis do comportamento humano, por exemplo, né? A gente vai conseguir lidar melhor e se livrar de muitas enrascadas na vida. É isso que eu tinha para falar, irmão Gilberto. Ah, só relembrar, pessoal, que no sonambulismo nós temos as coisas boas, porém nós temos as coisas ruins também, que acontecem para o mal também, né? Então nós temos que ficar sempre alertas para que as coisas aconteçam, a gente se previna. Porque naquela questão onde eu li que fala sobre a alma poder ver sobre os corpos opacos,
devido à evolução de cada espírito que está na erraticidade, aqueles irmãos que estão mais embrutecidos, que estão brutos ainda, que não se lapidaram, que não se evoluíram, que estão presos à matéria, eles ainda têm a sua visão limitada. Muitas das vezes eles não conseguem ultrapassar paredes, eles não conseguem enxergar através das paredes. Isso acontece também no sonambulismo, pessoal. Mas, de acordo com a evolução, de acordo com o conhecimento de cada um dessas almas, desses espíritos, isso vai se tornando mais fácil, isso daí vai se ajustando, isso daí vai se dando permissões. Como o Leandro colocou, tudo depende da busca do conhecimento para que aconteça as coisas. Se nós ficarmos parados, nós não temos como conhecer, nós não temos como evoluir, vamos se dizer, aqui na Terra. Porque a nossa vivência aqui na Terra é uma evolução para nós espíritos, né? Então, nós temos que lembrar disso e temos que tomar cuidado também com isso, para que nós não sejamos, que nós não utilizemos desse sonambulismo para fazer o mal, tá certo? Vamos tomar cuidado com isso daí. Lembrando que a gente pode morrer dormindo, tá, gente? Acontece muito de irmãos que desencarnam, logicamente, em muitos casos por fatores orgânicos, mas em muitos casos também por fatores espirituais, tá? Se você adentrar um lugar que você for dominado, que você for sequestrado, que você for manipulado, né? E tiver irmãos ali com conhecimento, por exemplo, para romper o seu cordão fluídico, você pode desencarnar, tá? Isso acontece com maior frequência quando a gente já tem uma certa idade, porque os laços já estão mais menos condensados, vamos dizer assim, e é mais fácil esses rompimentos, tá? Mas pode acontecer, tá? Então, cuidado com o que a gente pensa durante o dia, vamos ter boas noites de sono, tá? Cuidar do nosso corpo físico, etc. Todas as recomendações que a gente já está cansado de saber, para que a gente possa fazer uma emancipação da alma saudável, tranquila, serena, e que a gente possa voltar para o nosso corpo também de uma maneira tranquila, saudável e serena, tá? Muito bem, acho que é isso. Vou cancelar meu compartilhamento aqui agora, voltar aqui com vocês, pra gente fazer um bate-papo rapidinho. Turminha, Olê, pode falar, irmão. faz um favor para mim. Sim? Destrincha um pouquinho melhor sobre esse rompimento do sono, o rompimento do cordão fluídico. Eu agora não vou ter condições, mas você é capaz de dividir esse assunto sobre o rompimento, porque a parte espiritual negativa, elas estudam também para isso. Elas Sim, têm condições para isso. Se sim. você puder descrever, porque às vezes a gente só comenta as partes boas, né, as partes coloridas e as partes às vezes trevosas que a gente acaba não não dando muita ênfase. Por favor. Ah, mas aí se a turma ficar assustada depois, eles não vão querer ir atrás para saber mais coisas, Gibinha. Tem coisas que é Ah, é? melhor não saber. Ah, é? Não, brincadeiras à parte, pessoal, é um pouquinho disso que eu comentei, tá? A gente sabe que no processo de desencarne acontece o desligamento do nosso perispírito do corpo físico, tá? Nós somos interligados por várias conexões, tá? Energéticas, o nosso perispírito com o nosso corpo físico. E quando a gente vai desencarnando, esses laços vão se afrouxando e eles vão se rompendo, tá? Tanto que existem equipes espirituais que são responsáveis por esses rompimentos nos processos de desencarne e etc. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de estadias em lugares trevosos, né, a gente pode ficar refém desses irmãos, sermos literalmente sequestrados e ter o nosso espírito ali vítima de entidades demoníacas, ou seja lá o nome que a gente queira dar. Tá? Então, assim, é o lado mais obscuro possível que a gente tem quando a gente fala disso. Tá? Porque a gente
conversa muito sobre muita coisa positiva dentro da doutrina, dentro do espiritualismo, mas o lado oposto é verdadeiro e temos que tomar cuidado, tá? Mas como as horas também já são chegadas, em outros momentos a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Eu nem gosto muito de falar muito sobre isso porque é um assunto tanto quanto pesado e assusta um pouco, tá? Mas via de regra tem equipes trevosas, especializadas nesses rompimentos, tá? E qual que é o interesse deles? Não é o seu corpo espiritual, é o seu espírito, tá? O seu corpo mental. Tanto que eles praticamente destroem o seu perispírito, eles ficam somente com a sua consciência, né? Ou que a gente chama de espíritos ovoides, tá? Que é ali uma pequena. É como se fosse uma geleinha. Sabe aquelas geleinhas que as crianças brincam? A gente fica mais ou menos daquele jeito lá, tá? E eles utilizam dessas consciências que são capturadas para gerar energia, para alimentar equipamentos que são criados lá no plano astral inferior e etc. Tá? A gente acaba sendo usado como uma bateria, muitas das vezes. Tá? Mas enfim, depois a gente conversa mais sobre isso. Tá bom? Pessoal, vocês me desculpam de estar pedindo para o Leandro falar sobre isso, até ele comentou que de fato é uma coisa meio que pesada, porém, isso daí é uma situação que até me insistiram para pedir para comentar, porque como o Leandro falou, tudo não é só flores, né? Tem as dificuldades também. E isso é uma situação para que nós possamos trabalhar e trabalhar e buscarmos coisas boas para o nosso dia a dia, para que nós não queiramos cair nessas condições, para que nós o nosso dia possa ser positivo, que o nosso dia busque coisas floridas, que nós busquemos. Vai ter os entraves, vai ter as dificuldades, vai, mas vamos buscar as coisas positivas, vamos atrair coisas positivas, vamos trabalhar a nossa positividade e o nosso lado de caridade ao nosso próximo. Então, vamos ficar nessa condição mais colorida, mais cheia de vida, e não num lugar obscuro, não num lugar de raiva, de ódio, de tristeza, de mágoas, certo? Vamos trazer um algo que nos eleva, que nos deixa contente, que nos deixa feliz, que nos deixa para cima. Tá certo, pessoal? Vocês me desculpem, mas o intuito era esse, era de motivar vocês a procurarem a cada vez mais estarem no alto astral. Tá bom, pessoal? O meu muito obrigado a todos. Leandro, Considerações finais. Algumas indicações, tá? Relacionadas a esses assuntos mais pesadinhos, tá bom? Trilogia das Sombras, de Robson Pinheiro, tá? Senhores da Escuridão, A Marca da Besta e mais um outro livro que eu não vou lembrar o nome aqui agora, tá? Tem na nossa biblioteca lá no centro, eu tenho certeza que tem, até acho que umas 3 ou 4 cópias de cada livro, tá? Muito interessante. Alguns livros do próprio Carlos Bacelli com o Dr. Inácio Ferreira, tá? Eles fazem muitos resgates de irmãos nas suas narrativas, nos seus livros, e então, assim, tem bastante relatos relacionados a isso também, tá? E é isso, tá? Fiquemos espertos, tá? Porque tem muita coisa que acontece, tá? E a gente não pode cair nessas armadilhas, como eu comentei. E conhecimento é tudo, né? Eu ouvi há algum tempo, e aí eu encerro a minha narrativa aqui. Faz tempo que eu queria compartilhar com vocês, mas em algumas oportunidades eu não podia estar falando isso ainda, por N fatores, mas hoje eu posso. Pessoal, eu ouvi isso do Juliano Posati, tá? Que é um cara que eu sigo, que tem o canal lá do Círculo Escola, tá? Tem alguns irmãos aqui que eu sei que acompanham também. E, inclusive, ele começou um estudo do Nosso Lar, tá? Da obra do Nosso Lar, segundo o Hermetismo, que também é uma outra ciência muito interessante, uma outra filosofia muito interessante, que o nosso irmão Fábio, que está aqui conosco também, vai estar trabalhando aí nos nossos encontros, enfim. Depois eu posto a primeira aula desse estudo que eles começaram do Nosso Lar, muito interessante. Assistam, pessoal, vale muito a pena.
né? Recebi um convite muito especial da irmã Helene para estar assistindo e eu já estou assistindo. Hoje, inclusive, toda quarta-feira sai uma aula nova, né? Hoje sai a terceira aula. Então depois eu vou postar, quem quiser acompanhe. E ele falou uma vez uma coisa muito interessante relacionado ao nosso processo de ligação com Deus, tá? Prestem atenção nisso que eu vou falar agora. Às vezes a gente tem dificuldade de sentir essa ligação com Deus, tá? Isso é normal, isso é natural, porque a gente acaba se tornando muito afastado dele nesse processo e a gente está nessa busca, né, nesse religar, tá? Daí surge o nome religião, que vem do latim religare, que significa religar com Deus. E ele falou uma coisa muito interessante que às vezes a gente não consegue se ligar com Deus porque a gente fica humanizando demais Deus e dando uma certa paternalidade para Ele que não convém mais nos dias de hoje da gente ter. Por que eu estou dizendo isso? A gente não está acostumado a dizer Deus, nosso Pai, Pai, Pai daqui, Pai dali, né? Ou Pai de infinito amor e bondade, Pai, enfim, tá? Mas pegue, por exemplo, uma pessoa que é órfã de pai na Terra. Imagine uma pessoa que não teve pai na Terra, ou que teve um pai muito ausente na Terra, um pai que maltratou, um pai que machucou. Concordam comigo que é difícil da gente estabelecer essa conexão paterna com Deus quando a gente não tem isso próximo de nós aqui na Terra? Aí o Juliano faz a seguinte reflexão: e se de repente, qual que é a figura mais próxima, mais amorosa que você tem para você? É a sua mãe? É um irmão? É um amigo? É um vô, uma avó? Por que não, é, já que a gente está falando de parentesco, né, trazendo mais próximo de nós, por que não tratar Deus como mãe? Ou tratar Deus como um irmão ou uma irmã? Tá? Essa consciência do universo criadora, porque aí faz mais sentido. Porque se eu não tenho essa figura paterna presente na minha vida, como que eu vou entender Deus como um pai? Então, às vezes, a gente não consegue criar laço, não consegue criar conexão por alguns fatores. E esse é um dos fatores e eu achei muito interessante, por isso que eu queria compartilhar com vocês. Por que eu estou falando isso? Que eu disse que em algumas outras oportunidades eu não podia falar, porque eu gravo, na maior parte das vezes, essa live na casa dos meus pais. E assim, eu e meu pai, eu não tenho assim um vínculo tão forte com ele. E talvez por isso que eu tinha, ou tenho, né, não sei mais, essa dificuldade de entender Deus como pai, né? Ou melhor, hoje eu tenho, porque hoje eu sou pai. E hoje eu sei o valor, o amor, o carinho que eu dou para minha filha. Então hoje eu consigo entender o que é Deus como um pai, por exemplo. Mas tem gente que ainda não consegue, tá? Então fica essa reflexãozinha pra gente também. Será que a gente não está buscando essa ligação com Deus da maneira errada? Ou de uma maneira não muito eficiente, porque a gente não tem essa referência aqui na Terra? Pensemos nisso, reflitamos nisso e aí eu encerro a minha narrativa de hoje. Certo? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, pessoal? Vou bater o martelo, hein? Esse Alguém pessoal mais? tem vergonha, Leandro? Tem vergonha, né? Mas tá bom. Às vezes é muita informação para processar também, né? Eu espero que seja mais isso do que o desinteresse. Eu sei que não é, lógico, tô brincando. Bom, pessoal, é isso então. Irmão Gilberto, faça as honras da nossa prece final, por favor. Beleza, bora lá então. Pessoal, vamos agradecer. Eu, primeiramente, agradeço a todos vocês por estarem presentes aqui, dispensar o seu tempinho aí de estar juntamente conosco aí, no intuito de buscar a evolução de cada um de vocês, né? E vamos agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso por mais essa oportunidade de estarmos todos nós aqui reunidos, em nome dele, buscando um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de intelecto para a gente poder nos esclarecer, nos instruir para que possamos sermos espíritos um pouquinho melhores do que fomos nos dias de ontem. Estamos passando por dificuldades, estamos passando por N situações, cada um sabe a sua, mas tudo isso é necessário para a nossa evolução espiritual.
mas o Pai Todo-Poderoso, o Deus Pai aí, ele sabe de todas as nossas necessidades, ele sabe de tudo nós estamos precisando. Então vamos entregar de fato a nossa vida a ele e fazer o que está acontecendo conosco e tocar a nossa vida, certo, meus irmãos? Agradecendo também o nosso trabalho, o nosso pão de cada dia, e que no dia de amanhã nós possamos sermos espíritos um pouquinho melhor do que nós fomos ontem, com um dia repleto de paz, de amor, de união por onde nós estivermos. E que o amor e a perseverança faça parte de nossas vidas. Meu muito obrigado a todos vocês, e para encerrarmos, vamos fazer a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus, damos por encerrado os estudos dessa noite. Meu muito obrigado a todos vocês e até a próxima quarta-feira, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até mais. Tchau, tchau.